Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos à segunda parte com o Dr. Mike Day, segundo Reis 16 a 25. Mike, você não diria que outra mensagem aqui, se eu fosse dar uma aula de 25 minutos, seria sobre como Ezequias confia no profeta? Você acredita no profeta quando tudo indica que não se deve acreditar nele? Você é um homem que acabou de conhecer os missionários. Você tem 2 empregos. Eles dizem para pagar o dízimo. Mas você sentiu o Espírito. Você leu o livro de Mórmon. Você sabe que a mensagem deles é verdadeira, mas também entende de economia e pensa: como vou pagar o dízimo? Já tenho 2 empregos. Ah, e tirar o domingo de folga? Eu trabalho no domingo. O que vou fazer? Nunca vou esquecer quando estava ensinando aquela senhora. Ela estava cheia do Espírito. Eu estava com medo de perguntar isso a ela, porque íamos chegar à lição sobre a palavra de sabedoria. Nós líamos o livro de Mórmon, e ela adorava ler o livro de Mórmon. Nós líamos com ela. Ela sentia o Espírito, mas fumava, e me lembro do brilho nos olhos dela quando lhe ensinávamos, e eu estendi a mão e perguntei: "Você confia em mim?" E a mão dela tremia enquanto me entregava os cigarros e pensei: é o mesmo conceito. O Senhor está dizendo: vou pedir coisas difíceis de você. Eu tinha 19 anos e estava muito nervosa. Será que você deveria conversar com Isaías depois? Tipo, você estava nervoso? Ele diz: ah, sim, eu estava nervoso. Ele não demonstrou isso. Gostaria de poder dramatizar, como você faz, Mike. A resposta do Senhor a Ezequias, eu já ouvi. 3 palavras. Depois ele diz: quem você insultou? Quem você blasfemou? O Santo de Israel. É quase como se alguém dissesse: ah, você não deveria ter feito isso. Assíria, você está em apuros maiores do que imagina. Isso daria um filme lindo. Não é à toa que você está citando Tolkien aqui. Nunca vou esquecer O Retorno do Rei, e acho que Tolkien está transmitindo muito das escrituras. Bem, eu não mostraria trechos de Tolkien no seminário, mas faria referência à história para por exemplo, dizendo: feche os olhos por 1 minuto e imagine esse exército do lado de fora das suas muralhas e como isso seria assustador. Mesmo que não tenhamos isso hoje, eu não tenho exércitos do lado de fora da minha muralha, tenho minhas próprias provações. Todos nós passamos por coisas realmente difíceis. É um verdadeiro desafio. Vou mudar de assunto agora. Não vou falar muito sobre isso, mas Ezequias está doente e ele ora, e há essa história da sombra. A sombra se move e ele ganha um tempo extra de vida. Então a narrativa muda para essa parte bem estranha em 2 Reis, no final de 2 Reis, começando por volta do versículo 12 até o fim. É aí que o rei da Babilônia fica sabendo que Ezequias está doente. Houve alguma comunicação, e isso tem sido algo muito estranho para eu refletir. Mas diz que Ezequias mostrou os tesouros. Isso está no versículo 13. Ele mostrou a eles todas as coisas preciosas, a prata, o ouro, as especiarias e tudo mais, os tesouros da casa. O que está acontecendo aqui? No versículo 14, diz que Isaías foi até Ezequias e perguntou: o que esses homens disseram? O que eles estão fazendo? O que você está fazendo com isso? E então ele perguntou no versículo 15: o que eles viram na sua casa? E Ezequias respondeu: eles viram todas as coisas que há na minha casa. Então ele lhe dá essa profecia realmente sombria, de que os filhos de seus descendentes serão levados para o cativeiro, que serão eunucos. E eu sempre fiquei intrigado com o versículo 19. Então imagine, João, o profeta de Deus vem até você e diz: seus filhos serão levados para o cativeiro, eles serão transformados em eunucos. Você diria o que está no versículo 19? Leia o versículo 19. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. E ele disse: não é bom que haja paz e verdade nos meus dias? Algumas pessoas olham para isso e dizem que é a maneira de Ezequias dizer: tudo bem, meus filhos vão ficar em cativeiro, mas pelo menos estou aproveitando a vida ao máximo. Estou tendo uma vida boa. Essa é uma interpretação. Outra interpretação é basear-se na narrativa de 1 Samuel 3, 18, em que Eli diz a mesma coisa ao descobrir o que aconteceu com seus filhos e afirma: boas são as palavras do Senhor.
significando que ele está no controle. Boas são as palavras do Senhor. Isso também me lembra Nefe. Se vocês se lembram, Nefe tem uma visão em que vê seus descendentes serem completamente exterminados. Isso é algo difícil, mas, seja qual for a interpretação do versículo 19, não sei como interpretá-lo, adoraria ouvir as pessoas que estão neste podcast explicarem isso, mas isso é algo difícil. Depois, a outra camada. Um redator posterior insere isso depois que tudo aconteceu, dizendo: Ei, foi isso mesmo que aconteceu com a descendência de Ezequias, porque o reino chega ao fim. O rei vai ser levado cativo. Mas então, o autor acrescenta isso aqui no versículo 20, que diz: O restante dos feitos de Ezequias, todo o seu poder e todas as coisas incríveis que ele fez, não estão escritos em crônicas? Uma das coisas que eles destacam é a piscina e o canal. E tenho certeza de que vocês, já que sei que estiveram em Israel, já percorreram o túnel de Ezequias? Ah, sim, com certeza. Como você descreveria isso para o seu público e qual você diria que é o objetivo disso? Ele foi escavado em rocha maciça. Tem cerca de 1/3 de milha, eu acho. Esse túnel parte de fora, de onde ficariam as muralhas de Jerusalém. A água vinha de uma nascente, então era possível canalizá-la e levá-la para dentro das muralhas de Jerusalém, saindo aproximadamente na piscina de Siloé. Do ponto de vista militar, é brilhante, porque um inimigo não consegue cortar o abastecimento de água, mas dá para atravessá-lo a pé, e a água chega até os tornozelos, talvez até os joelhos logo no início. É bem escuro, e se você for claustrofóbico, não faça isso. John, você ficou apavorado na primeira vez que entrou? Você ficou um pouco tipo, o que estou fazendo aqui? Ei, eu tinha minhas pilhas Energizer na minha pequena lanterna de cabeça. Fiquei bem, mas é muito legal. É tão antigo. A água vem fluindo há, eu acho, séculos. Se você abrir seu material de estudo e olhar o mapa da Bíblia, tem uma linha pontilhada vermelha indicando o túnel de Ezequias ali. É importante o suficiente para terem colocado no mapa. Eles encontraram uma inscrição, porque um grupo começou de um lado e outro grupo começou do outro lado. Eles foram avançando assim e se encontraram no meio, e deixaram uma inscrição dizendo: Ei, nós estivemos aqui. Nós construímos este túnel. Eles fizeram isso sem ferramentas elétricas. E tudo isso foi para preservar suas vidas. No mundo antigo, se você tivesse um terreno elevado, comida, água e muralhas, se tivesse essas 4 coisas, já se saía muito bem. Muitas pessoas dizem: Ei, é também por isso que Jerusalém permaneceu segura, porque tinha acesso à água. É interessante que isso esteja mencionado exatamente aqui no texto. Isso me faz lembrar do meu filho, Elijah, que conseguiu que um dos membros do nosso grupo lhe pagasse $50 para atravessar. Ele disse: Não quero. E aí meu amigo, Brandon Hatch, disse: Vou te pagar, meu filho, tá bom? Eu falei: Você ia passar de qualquer jeito. Ele respondeu: Mas agora vou passar e ganhei $50. Sim, eu vou e me recusei a ir. Cronologicamente, então, quando o túnel foi construído? Foi antes desse cerco assírio ou foi em antecipação a esse cerco assírio? Em antecipação ao cerco. O que acho realmente interessante sobre esse túnel é que ele leva a essa piscina. Essa piscina era o início do que era chamado de subida. Nos Salmos, que são os textos para os rituais, há o que é chamado de Salmos de subida. E os Salmos 120 a 134 são estes 15 salmos, os salmos dos degraus ou salmos da subida, que eles cantavam enquanto subiam os degraus até o templo. Mas a jornada, a peregrinação, começava lá embaixo, na piscina de Siloé, e à medida que subiam, havia certos salmos que eles cantavam ao se aproximarem do trono de Deus no templo. Durante esse período, eles também realizavam o que era chamado de cerimônia de captação de água, na qual retiravam água e a derramavam sobre o altar. A ideia era que essa água, proveniente da fonte celestial sob a terra, tocasse o altar, e que Deus trouxesse chuvas, e que nós seguíssemos a Deus, que bebêssemos dessa água, mas também seguíssemos o seu caminho. Viver de acordo com o mishpat, de acordo com os juízos e a justiça de Deus. Quando Jesus diz:
"Eu sou a água viva", isso se relaciona com essa ideia do templo. O que é fascinante é que da última vez que verifiquei, pois eu estava lá em Jerusalém quando estavam dando os últimos retoques, eles abriram os antigos degraus de subida da piscina de Siloé, aqueles que provavelmente existiam na época de Jesus. E agora ela está acessível. Para mim, acho isso super fascinante que, então, temos Ezequias, mas também temos essa piscina, que está ligada ao templo, mas também está ligada a Jesus. Essas eram as coisas que Jesus conhecia e que faziam parte da memória coletiva e da religião daquela época. Mike, isso é um banquete espiritual e bíblico. Agora, o próximo capítulo 21 é sobre Manassés. Não queremos confundir esse Manassés com a tribo que algumas pessoas têm em sua bênção patriarcal, ou elas ficarão profundamente decepcionadas. Não é a mesma pessoa. O nome é o mesmo, mas é outra pessoa. Dizem que ele não era uma pessoa de bem. Conte-nos tudo sobre ele. De acordo com algumas lendas, Isaías é como o avô de Manassés, já que o rei Ezequias se casou com a filha de Isaías, e dessa união nasceu Manassés. Agora, há lendas de que Manassés acaba matando Isaías, o que é muito triste. Eu me aprofundo bastante nisso no Talking Scripture, onde eu faço uma pausa no que quer que estejamos discutindo e então recorro a essa literatura extra-bíblica. Sempre recorro à literatura extra-bíblica para corroborar o texto do Velho Testamento ou do Novo Testamento, para oferecer uma outra perspectiva. Às vezes, na Bíblia, há uma história que parece ter sido contada apenas pela metade e não temos a história completa, mas a literatura extra-bíblica ajuda a esclarecê-la. Existe um texto, uma obra literária extra-bíblica chamada A Ascensão de Isaías. Em alguns capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 5, Isaías relata que ele e Manassés acabam brigando e que Manassés o mata, e a lenda diz que ele foi cerrado ao meio. Às vezes, nas representações cristãs primitivas e posteriormente retratavam-se grandes mártires com o símbolo de sua morte. Há uma bela igreja, São João de Latrão, onde fica o trono papal em Roma, e essas belas estátuas de mármore, que são simplesmente gigantescas, nas quais cada um dos apóstolos é retratado muitas vezes com o instrumento de sua morte. Bem, há pinturas de Isaías que você pode ver se for a algumas dessas igrejas antigas, nas quais Isaías está segurando uma serra na mão. Colocamos uma delas na apresentação de slides. Então, se algum dia você vir essa imagem e pensar, por que Isaías está segurando uma serra? Essa é a história. Agora, isso não está na Bíblia. Quero ser cuidadoso. Não faz parte do nosso texto canonizado. Isaías não fala sobre essas coisas. Essa é a lenda que se conta. Na verdade, o autor do livro de Reis realmente critica Manassés duramente, no versículo 16, dizendo que ele derramou muito sangue inocente. Isso não é bom. No versículo 11, ele agiu de forma perversa, superando tudo o que os amorreus fizeram. Nas palavras de Obi-Wan Kenobi, é um tempo sombrio para a rebelião. Não é que isso seja a rebelião, mas simplesmente me lembra essa frase de Star Wars. Em outras palavras, este é um dos períodos sombrios da história judaica. Na verdade, mais tarde, depois que Josias faz o que tem que fazer, o autor de Reis volta a mencionar Manassés e diz que ele era um sujeito realmente mau, e que é em parte por isso que estamos passando por essas coisas horríveis. Em uma aula de doutrina do Evangelho, eu não dedicaria muito tempo a isso. Como recompensa por suas ações, Manassés, versículo 23 do capítulo 21, é morto. Depois disso, o capítulo 22 marca o início de uma espécie de fim, mas há esse ponto alto no texto sobre Josias. Josias é retratado como a maior figura de todos os tempos. Bem, é verdade que ele assume o trono, ou diz que tinha 8 anos quando começou a reinar. Mas, sejamos honestos, vocês conhecem alguma criança de 8 anos que realmente esteja no comando? Não, tem outra pessoa no gabinete lá. Sim, outra pessoa está no comando. No versículo 3 diz: aconteceu no 18º ano do rei Josias. Então, 18 mais 8, 25, 26 anos, ele tem 26 anos. Isso corresponde a 622 a.C. Por volta dessa época, 622, lemos sobre um tal de Ilquias, o sacerdote. Eles estavam limpando o templo.
Ele os enviou para lá para trabalhar e fazer algumas reformas. Não é sem fundamento que quando se fazem reformas em um templo, e isso não se limita apenas a Israel ou Judá, mas ocorre em outros lugares do mundo antigo, lembrem-se de que esses templos às vezes duram milênios. Especialmente no Egito, em alguns desses edifícios realmente antigos, quando faziam reformas nessas outras culturas, eles chegavam a encontrar textos nas paredes, na pedra angular, ou em partes do templo que nem sabiam que existiam. Essa história não surgiu do nada, mas a ideia é que o sacerdote chega e diz: Ei, encontramos este texto chamado Livro da Lei, e isso está no versículo 8. A partir daí, ele o lê no versículo 10. Ele rasga suas vestes no versículo 11. E a ideia é que temos praticado a religião de maneira errada. Ele faz isso, e então, no capítulo 23, vemos que vamos corrigir todas as formas erradas como praticamos a religião. E isso é conhecido como as reformas de Josias. No meio de tudo isso, há uma breve menção a uma mulher chamada Hulda, que faz uma profecia. Isso está nos versículos 14 a 20. A profecia de Hulda a Josias é, essencialmente, trarei o mal sobre Jerusalém. Deus reunirá Josias aos seus pais, e seu túmulo estará em paz. Josias não viverá para ver a destruição de Jerusalém. Esse é, mais ou menos, o conteúdo da profecia dela. Não sei muito sobre Hulda. Não temos muitas informações, mas essa é a ideia. O versículo 20 diz muito sobre isso. Eis que, portanto, eu te reunirei a teus pais. Serás reunido em teu túmulo em paz. Teus olhos não verão o mal que trarei sobre este lugar. No versículo 11, ele põe fim ao culto ao sol. Os assírios tinham a ideia de que seu Deus seria levado pelo céu nessa carruagem. Os egípcios tinham a mesma crença, mas era em um barco. Havia cavalos que faziam isso. E assim, a ideia é que havia cavalos no templo ou ao redor do complexo do templo, e tudo isso está sendo removido. Então, nos versículos 15 a 20, ele parte para uma ação enérgica e reforma a região do norte. Toda a terra do norte. Diz no versículo 15, o altar que estava em Betel e o alto lugar que Jeroboão havia erguido. Ele destrói tudo isso. No final do versículo 15, ele queima a Ázera, ou o bosque sagrado. E então, no versículo 16, ele pegou os ossos dos mortos, e os espalhou por todos esses lugares sagrados. A ideia era, como coloquei ossos ali, agora o local está impuro. Vocês não podem adorar ali. E então ele destrói todas as casas nos altos do versículo 19, que estavam nas cidades de Samaria. Ele remove tudo isso. E então, no versículo 20, esta é a palavra para matou, Zabac. Ele matou os sacerdotes dos altos. Então ele mata um monte de caras que eram sacerdotes lá no norte. Reformas massivas, coisas realmente violentas, essa é a sexta reforma. Na sétima que acabamos de ler, ele matou o sacerdote de Samaria. Essas são as 7 reformas realmente grandes. Uma das grandes ideias em Deuteronômio, isso está no capítulo 12. Isso é difícil. Não estou aqui para resolver isso para o seu público ou mesmo para mim mesmo. Minha opinião pode mudar amanhã, à medida que eu obtiver mais informações. Mas o capítulo 12 de Deuteronômio traz essa proibição estrita. Não se pode oferecer sacrifícios em nenhum lugar, exceto no local que o Senhor escolher para colocar o seu nome. Onde ficava esse lugar na época de Josias? O templo. Sim, o templo em Jerusalém. Mas isso não está escrito no texto. Não está escrito em nenhuma parte do texto. Diz apenas, o lugar que o Senhor escolher para colocar o seu nome. Ora, é interessante que, em algumas outras passagens do Pentateuco, Deus é retratado como habitando no templo. É lá que ele habita. O Deuteronômio não adota essa posição. A posição do Deuteronômio é que o nome de Deus, Hashem, habita no templo. Por quê? Minha interpretação do Deuteronômio é que a razão pela qual Hashem, o nome de Deus, habita no templo é porque Deus é incorpóreo no livro do Deuteronômio. Ele é invisível. Não é possível conhecê-lo. Ele não tem corpo. Mike, posso dizer que o Deuteronômio que temos e que temos lido é um produto dessas reformas? Não temos uma versão anterior. Um Deuteronômio
pré-reformado. Acho que existe um proto-deuteronômio. Deuteronômio significa simplesmente a segunda exposição da lei. Acho que os judeus chamam isso de deverene, as palavras. Essas são as palavras, segundo o texto, que Moisés proferiu logo antes de partir para a outra vida. Agora, atenção, spoiler. Vá para o versículo 1 do capítulo 1 de Deuteronômio. Isso é uma prova irrefutável de que o Deuteronômio foi redigido. Basta olhar para o versículo 1. Redação, você quer dizer editado? Sim, editado à força. Estas são as palavras. Esse é o título do livro. Estas são as palavras que Moisés dirigiu a Israel deste lado do Jordão, no deserto, na planície em frente ao Mar Vermelho, entre esses lugares. Bem, não é isso que diz no texto. No texto hebraico, não diz isso. Lembre-se, a história é que Moisés nunca cruzou o Jordão. Ele não entrou em Israel. O texto hebraico, eis o que diz em inglês, diz: estas são as palavras que Moisés proferiu quando estava do outro lado do Jordão. O que significa que o autor que escreveu Deuteronômio 1 está no lado oeste do Jordão. A primeira vez que conto isso às pessoas, preciso repetir. Entendem? O autor está dizendo a vocês, desde o versículo 1, que Moisés não escreveu isso. Isso foi escrito mais tarde, do lado oeste, onde Moisés nunca esteve. Bem, isso é realmente difícil de aceitar. Os tradutores da versão King James, não sei o que estavam pensando, mas pegaram essa parte em hebraico e pensaram: bem, isso não pode ser. Essas foram as palavras que ele proferiu neste lado do Jordão, o lado leste. Não é isso que está escrito. Daria para fazer um podcast inteiro sobre o que diabos está acontecendo com Deuteronômio, porque mal estamos arranhando a superfície. Jeffrey T. Gay escreveu o comentário da JPS sobre o livro, que é excelente. Ele concordaria com o que estou dizendo, porque está no texto. Basta ler. Como eu disse, não estou aqui para denegri-lo, porque acho que Deuteronômio é bom. A questão é a seguinte: pessoal, há uma grande quantidade de Deuteronômio no livro de Mórmon. Toda vez que no livro de Mórmon diz que, se você guardar os mandamentos, seguir o Senhor e for humilde, será abençoado, é o Deuteronômio falando. Isso está no livro de Mórmon. Mais uma vez, vou usar o livro de Mórmon como uma lente para interpretar essas reformas. A primeira é a centralização. Então, a centralização em Deuteronômio 12, 2, e não é apenas no versículo 2, mas Deuteronômio 12. 2 realmente se reflete aqui em 2 Reis 23. Qualquer lugar onde haja um altar fora de Jerusalém, vamos simplesmente queimá-lo e colocar ossos de pessoas mortas ali para que não seja mais sagrado. A segunda reforma em Deuteronômio, essas são as principais que coincidem com as reformas de Josias. A segunda é a adoração exclusiva, 2 Reis 23, 20. Ele matou todos os sacerdotes dos altos que estavam ali sobre os altares e queimou ossos de homens sobre eles em um retorno a Jerusalém. Isso está em Deuteronômio 13 e 17. A terceira reforma diz respeito às hostes do céu. As hostes do céu são rejeitadas em Deuteronômio 4:19. O capítulo 23, 11 está em 2 Reis. É o que diz: ele retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado ao sol. Portanto, trata-se da adoração solar. Na entrada da casa do Senhor, junto à câmara do camareiro que ficava nos subúrbios, e queimou as carruagens do sol com fogo. Há essa ideia de que o conselho divino era composto por diferentes indivíduos. Nesse conselho, eles o chamavam de exércitos do céu. Eles são rejeitados. Isso se reflete no versículo 11. Mencionamos que o quarto ponto será: o nome de Deus habita no templo. Isso está em Deuteronômio 12, 5, 11 e 21. Deuteronômio 29, 29 fala que as coisas secretas não podem ser conhecidas. Quero ler esse versículo porque ele se aplica à nossa discussão que teremos brevemente sobre o que Nefe diz. Então, se vocês abrirem em Deuteronômio 29, é isso que está escrito: as coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Tradução: não se preocupem com os mistérios, apenas sigam a lei. A lei é tudo o que importa.
Os mistérios pertencem somente a Deus. Agora, a outra parte aqui em que o autor de Deuteronômio diz a Moisés: você acha que pode ver Deus? Se você for ao versículo 12 do capítulo 4, o Senhor falou a você do meio do fogo. Você ouviu a voz das palavras, mas não viu nenhuma forma. Apenas ouviu uma voz. Diz literalmente no versículo 12: Moisés, você se lembra de quando disse que me viu? Você não me viu. Deus não pode ser visto. Você apenas ouviu uma voz. Isso é contrário a tantas outras passagens. Aprendemos isso em nossa missão. Não entre em discussões acaloradas sobre a Bíblia com as pessoas. Se um padre se aproximar de você e disser, Joseph Smith não pôde ver Deus, e lhe mostrar versículos como esses, você estará perdendo seu tempo discutindo acaloradamente com ele. Se você mostrar a eles um versículo que diz que Moisés viu Deus, você só vai ficar dando voltas em círculos. E os estudos bíblicos, na minha opinião, explicam por que isso acontece. Os deuteronomistas têm uma visão teológica diferente. Eles dizem que não é possível ver Deus. Mike, me faça um favor e explique isso para o nosso público. Quando você fala em deuteronomista, refere-se a alguém da época de Josias? Sim. Então a religião muda. Há essa mudança. Lembrem-se, os primeiros profetas conhecem os mistérios. Eles são levados ao conselho. Quero dizer, temos a escada de Jacó. Vamos falar sobre Nefe daqui a pouco, porque Nefe é um astro. Ele vai mostrar a vocês, em cores vivas, o que está acontecendo. Eu leio sobre Abraão, Isaque e Jacó, especialmente Abraão e Jacó, pela perspectiva de Nefe. Mas os deuteronomistas são essas pessoas que viveram nos anos 600 a.C., no que se chama de religião israelita do 7º século. Há uma mudança. O nome dele é a única coisa que habita no templo. Vamos derrubar a Azera. Essa árvore, que é tão importante como parte da religião deles que Josias a remove, é mencionada em 2 Reis 23, 6 e em Deuteronômio 16, 21 a 22. Todas essas são reformas que coincidem com as de Josias. Não sou o único a pensar assim, e nem todos os estudiosos concordam. Na verdade, há alguns estudiosos SUD que assumem duas posições. Um deles defende que Lamã e Lemuel são deuteronomistas, que estão literalmente seguindo essa lei. Eles veem Leí como alguém que está perdido. Há uma passagem em Deuteronômio que diz que, se houver alguém tendo visões, é preciso expulsá-lo. Hank, você quer ler o versículo 5 de Deuteronômio 13? Mike, deixe-me ver se entendi. Talvez Lamã e Lemuel estivessem a par dessas reformas. Eles estão dizendo, não, você está se voltando contra essa religião que essas reformas nos trouxeram. Se lermos sobre Lamã e Lamuel sob essa perspectiva, entenderemos por que eles ficaram tão nervosos quando Leí construiu um altar. Veremos mais alguns exemplos. Vamos dar uma olhada rápida em 1 Nefi 1. Sei que estamos em 2 Reis, mas acho que o 1 Nefi 1 é pertinente a essa discussão. Aqui está Deuteronômio 13, 5. E aquele profeta, ou aquele que sonha sonhos, será condenado à morte, porque falou para desviar-vos do Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, a fim de afastar-vos do caminho que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou que seguisseis. Assim, tirareis o mal do meio de vós. Mike, eu ia citar o versículo seguinte. Se teu irmão fizer isso, então você também pode se livrar dele. Versículo 8. Não lhe darás ouvidos. Versículo 9. Mas certamente o matarás. Isso é certamente complicado, mas por um lado, está pedindo para matar alguém que tem sonhos, algo que Leí era. Ele era alguém que tinha sonhos, mas também é uma diretriz contra a adoração de falsos deuses. Quero ter cuidado. Não quero exagerar no seu podcast e dizer que estou 100% certo. Não sei. Sou apenas um cara analisando as coisas. Não sei. Mas o que estamos vendo é que estou reunindo evidências e dizendo que há fortes indícios de que Lamã e Lemuel possam ter tido essa perspectiva. Agora, o que realmente me impressiona, se você se lembra da nossa conversa sobre Deuteronômio 29,
que tivemos há cerca de 5 ou 6 minutos sobre os mistérios ou as coisas secretas que só Deus conhece, não se preocupe com elas, é o primeiro versículo de 1 Nefe 1. Agora, antes de ler isso, quero apenas dizer o seguinte: há muitos estudiosos, não apenas um ou dois. Eles não estão escondidos em um canto. Há muitos estudiosos da Bíblia que dizem que essas reformas de Josias foram bastante drásticas. Elas estavam ocorrendo durante esse período. Houve uma grande mudança na religião. Há outro estudioso que escreveu um artigo na revista chamado Vindicando Josias. Ele assume a posição contrária e diz: Ei, Josias é um cara legal. Não quero falar mal dos mortos. Acho que seria ótimo ter Josias no seu podcast. Precisamos dele, mas não o temos. Tudo o que temos são esses registros. O que me impressiona é o seguinte: Joseph Smith tinha 23 anos. Não acho que ele soubesse absolutamente nada sobre as reformas de Josias. Não acho que ele tenha feito estudos bíblicos sobre o assunto e percebido as questões políticas em jogo. Acredito que o livro de Mormon é o que afirma ser. Veja o versículo 1. Eu, Nefe, não nasci de pais ilustres. Por isso, fui instruído um pouco nos ensinamentos de meu pai. E tendo passado por muitas aflições ao longo de meus dias, não obstante, tendo sido grandemente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias, sim, tendo grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus, por isso faço um registro dos acontecimentos de meus dias. Logo no primeiro versículo, Nefe diz: tenho conhecimento dos mistérios. Em seguida, ele diz que há muitos profetas que afirmaram: ei, precisamos nos arrepender. Depois, ele relata a visão de seu pai. E seu pai, lembre-se que não fala em nenhum conselho divino. Há apenas um Deus, o monoteísmo. Não há nada sobre exércitos celestiais ali. E o que ele vê? Versículo 8. Uma multidão incontável de anjos. Deus sentado em seu trono, outros 12 seres divinos de algum tipo no versículo 10. E eles descem e lhe entregam um livro. Ele fala: vou desfazer algumas dessas reformas. Ele está a par dos mistérios. Ele vê Deus, o que contradiz Deuteronômio 4, que diz que não se pode ver Deus. Lembram-se de Moisés em Deuteronômio 4, 12? Não se pode vê-lo. Então, já refutamos essa afirmação e vimos o conselho. 3 das 7 grandes reformas do deuteronomista são abordadas nessa primeira parte, mas, mais tarde, ele constrói um altar, o que anula toda a parte de Deuteronômio 12, que é jogada pela janela. É muito interessante que um jovem de 23 ou 24 anos, no início do século XIX, nos dê esse texto pelo qual talvez possamos interpretar a Bíblia. Agora, dito isso, é muita coisa. O que dá para perceber é uma certa tensão no texto. Como praticamos a religião? Josias vai colocá-lo em uma trajetória. E John Hall me disse isso uma vez. Isso os colocou na trajetória monoteísta. Então, quando Jesus chega e diz: eu sou o Filho de Deus, eles não sabem o que fazer com isso. A interpretação deles é: você está dizendo que é o rei, o que ele de fato é, mas Jesus não está apenas dizendo: eu sou o rei, no sentido de fui adotado por Deus. Não, ele está dizendo: eu sou o rei. Sou como o Filho de Deus. Literalmente, o Filho de Deus. O que os deixa pasmos porque são monoteístas. Há um livro chamado As Origens do Monoteísmo Bíblico, de Mark Smith, que não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, SUD. Vou resumir. Ele diz: este é o início de um monoteísmo. As origens do monoteísmo bíblico remontam ao século VII, e todo o livro dele defende esse argumento de forma muito convincente, e ele aborda coisas fora da Bíblia, textos extra-bíblicos, textos uberíticos, sobre quando o monoteísmo surgiu. Isso coincide com o livro de Mormon, coincide pelo menos com a minha interpretação das reformas de Josias. Sei que a igreja tem aquele lindo vídeo, mostrando como Josias era um cara legal. Não estou aqui para dizer se ele era um cara ruim ou um cara bom. Nem sei se essas reformas foram feitas por ele. Eu não falaria nada disso na aula de doutrina do Evangelho. Por exemplo, quando eu ensinava a doutrina do Evangelho, nem sequer mostrava o vídeo. Eu apenas falava sobre ter fé, fazer essas coisas boas. Em podcasts ou conversas informais,
alguns membros vinham me perguntar: mas o que fazemos com isso? E eu respondia: sim, leiam o livro de Mórmon. Se lermos o livro de Mórmon, o que ele nos diz é que Deus pode ser visto. Ele quer que vocês tenham os mistérios. Ele quer que vocês venham a ele. Mais do que apenas seu nome habitar no templo, sua presença está lá. Um dia vocês o abraçarão. E bem no final de Éter 12 e Moroni 10, há um convite desses homens que dizem: eu o vi. Então vocês também podem. Para mim, isso é relevante. Isso é poderoso. E é isso que praticamos no templo. Ritualisticamente, liturgicamente, estamos praticando entrar na presença de Deus. Acho isso lindo. Foram provavelmente 10 minutos de desfazer Josias, coitado. E espero que, quando eu encontrar Josias, ele seja gentil comigo. Espero que possamos ser amigos e partilhar o pão. Fico muito feliz em ouvir seu resumo final. Com tudo isso que um dia será resolvido, o que fazemos? Nós nos concentramos em seguir da melhor maneira possível. Nós nos concentramos em Cristo. Aproximar-se dele e ser aperfeiçoado nele, e você o encontrará. Nef e Moroni. Eles dizem: eu o vi e você também o verá. Na parte final de Moroni, onde ele diz: você e eu estaremos diante de seu tribunal. Ele é uma pessoa real. Então, o livro de Mórmon pode estar corrigindo o que os reformadores entenderam errado. Dá para imaginar o Joseph Smith. Ele deve estar pensando: a propósito, já que estou nisso, vou aproveitar para corrigir tudo o que foi inserido em Deuteronômio a partir de 2 Reis 23. Essa é a minha opinião. Acho que Nef e os outros visionários do livro de Mórmon pegam tudo o que há de bom em Deuteronômio, aproveitam isso e descartam o que não funciona. Coisas que dizem que você não pode ver Deus, que não pode ter altares de ou em nenhum outro lugar. Deus tem apenas um nome. Ele é incorpóreo, ou os mistérios não podem ser conhecidos. Eles deixaram essas coisas de lado e mantiveram o que era bom. Talvez, apenas talvez, as placas de latão tivessem uma versão diferente, a versão mais legal. Uau! John, isso é ótimo. Já estou pensando, preciso imprimir essas anotações do programa e relê-las. Vou te enviar, estamos quase lá. Já me perguntaram antes. Por que Leí constrói altares por onde quer que vá? E a Bíblia diz bem claramente que só se pode adorar em um único lugar. Isso explica a questão. Provavelmente isso não constava no Deuteronômio de Leí. E o Deuteronômio vai contra tudo o que os patriarcas fazem, tudo mesmo. Os patriarcas têm uma árvore. Qual é a visão proeminente de primeiro Nef? Eles vão até uma árvore. Na verdade, na visão de Leí, que depois se torna a de Nef, eles atravessam um espaço dividido em 3 partes. Eles atravessam o deserto solitário e sombrio. Passam pelo edifício grande e espaçoso. A propósito, a palavra Haikal, que é a casa principal do templo, significa palácio grande e espaçoso. É isso que significa. Ele passa por ali e então chega à árvore, prostra-se e come o fruto da árvore. Eu vejo isso como uma visão do Santo dos Santos. Há um espaço dividido em 3 partes em sua visão, e a árvore é central para essa experiência visionária. A árvore era central em parte da religião israelita primitiva. Há muito debate sobre isso, e sei que há estudiosos SUD em ambos os lados dessa questão. Não sou dogmático, não sei, não estava lá, sou apenas um cara observando as coisas, mas acho isso fascinante porque o livro de Mórmon, assim como a providência por trás dele, nos foi entregue por um jovem de 23 anos que diz: eu vi Deus. Sempre gosto de dizer aos meus alunos, se o livro de Mórmon fosse encontrado em uma caverna e viesse à tona hoje, seria a maior descoberta da história da arqueologia. Todos os cristãos estariam gritando Aleluia, dizendo: esta é a prova, Jesus é Cristo. Sabe, é apenas a providência que eles não gostam. Quanto à mensagem, não acho que eles tenham algum problema com isso. Uau! Isso foi fantástico, Mike. Esse é o meu tipo de dia em que a gente se aprofunda e realmente se torna mais competente nas Escrituras. Como você disse, não há espaço para fazer isso na doutrina do Evangelho. Não. Temos 25 minutos.
mas é muito divertido fazer isso por conta própria, vou te dizer, e conversar sobre isso com seus bons amigos, Mike e John. Mike, você não adoraria ver o Deuteronômio nas placas de bronze? Sim, adoraria. Porque é o seguinte, em Jacó 4, onde ele diz que todos os profetas testificam a respeito de Cristo. E se as versões antigas desses textos fossem mais parecidas com o livro de Mórmon, testificando do Messias, aquele que descerá e morrerá? Acredito que Moisés ensinou isso. Acredito que Êxodo 12, com a Páscoa, provavelmente veio acompanhado de uma explicação. E Moisés disse: Este cordeiro que estamos sacrificando é o Filho do Homem. Isso não está em Êxodo 12, mas aposto que estava. O livro de Mórmon fala sobre Moisés erguer uma serpente de bronze e, em seguida, testificar que isso seria como o Filho de Deus. E eu penso, bem, isso não está em Números. Foi lá que aconteceu. Mas não está lá, está no livro de Mórmon, então. E então ele testificou que o Filho de Deus seria levantado dessa forma. Bill Hamblin escreveu um artigo chamado Vindicating Josiah na revista Interpreter. Acho que ele realmente traz um bom contraponto ao que estou dizendo, porque, mais uma vez, não sei se estou certo. Sei que há opiniões diferentes sobre isso e não quero ser dogmático nesse assunto. Eu definitivamente me inclino para um certo lado. Isso se deve ao que li, mas não significa que eu esteja certo. O artigo de Hamblin é uma ótima réplica ao argumento de Reply de que Lamã e Lemuel eram deuteronomistas. Vamos disponibilizar esses textos para que vocês possam lê-los e ter uma visão geral dos dois lados dessa discussão. O que está acontecendo no final de 2 Reis 23? O que, afinal, Josias está fazendo lá lutando contra os egípcios? O panorama geral é o seguinte: a Assíria está em declínio e a Babilônia está em ascensão. O terceiro império será o Egito. A Babilônia perseguiu os guerreiros assírios até Harã. Eles destruíram Nínive em 612. A cidade está completamente em ruínas. Em uma reviravolta política estranha, realmente bizarra, o Egito, sob o comando de Neco II, decide marchar para o norte para ajudar seus antigos inimigos, os assírios. Por que eles querem fazer isso? Bem, eles querem servir de barreira, querem conter o poder babilônico e, ao dar mais poder à Assíria, podem contê-los para que também possam manter seu próprio poder. Ora, qualquer pessoa que estude geopolítica vê isso acontecendo até hoje, seja por meio de embargos ou do controle do comércio. Há tanta coisa acontecendo até hoje quando se trata de poder. Todo líder quer defender seu povo. Bem, essa é a visão do Egito. O que Josias está fazendo? Por que ele quer impedir os egípcios? Ele acabara de passar muito tempo recuperando terras no norte do domínio assírio e, por assim dizer, mudou a religião daquele povo e não queria que a Assíria voltasse e as tomasse de volta. Ele não queria que a Assíria tivesse influência sobre o norte. Na mente de Josias achamos, já que não temos o diário dele, impedir o Egito seria uma ajuda. Mas essa foi uma jogada fatal. Josias via a Babilônia como o inimigo do meu inimigo. E há uma frase que diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, Josias parece pensar: ei, se eu fizer isso, talvez algo de bom aconteça. Bem, isso acaba saindo pela culatra. A Babilônia derrota a Síria e Neco em Harã, em 609, mas Neco não desiste. Ele fica em um lugar chamado Carquemes, às margens do Eufrates, e tenta manter uma fatia do bolo na Mesopotâmia. Ele tenta se manter firme, mas é derrotado em 605. Seu exército é empurrado de volta até o Egito, e lemos sobre isso em 2 Reis 24, 7. Nesse ponto, Judá está à mercê do Egito. Agora que a Babilônia está no poder, Judá se vê do lado errado do poder. Judá agora se encontra nessa posição realmente fraca, enquanto a Babilônia ascendeu ao poder. Eles ainda pagam tributo ao Egito, mas nessa história dessa guerra, lembrem-se mais uma vez, Josias vai para o norte para se defender contra o poder da Assíria. Então, ele está atacando o Egito. Por quê? Bem, porque o Egito está correndo em defesa deles. Esse é o pano de fundo de 2 Reis 23. Se lermos 2 Reis 23, se lermos o versículo 29, diz que, nos dias de Faraó Neco, rei do Egito, ele subiu contra o rei da Assíria até o rio Eufrates.
Josias foi ao seu encontro e o matou em Megido, assim que o avistou. E seus servos o transportaram morto em uma carruagem de Megido, trata-se de Josias, morto. Eles o levam para Jerusalém e o enterram em um sepulcro. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu rei. Esse é o fim de seu reinado. Na minha opinião, os reformadores deuteronômicos não esperavam por isso. Eles achavam que ele seria o maior de todos os tempos. Há trechos no livro de Reis em que reescrevem a história como pequenas inserções editoriais. Quero ler um deles. Agora, depois de termos acabado de ler como ele foi morto nos versículos que começam no 29, 30 e 31, vamos voltar. Voltemos ao versículo 24. No versículo 24 diz: os que consultavam os espíritos, os feiticeiros, as imagens e os ídolos, todas essas são as coisas que Josias eliminou. Esse é o versículo 24. No versículo 25, esse é o versículo mais incrível desde a invenção do pão fatiado. Diz: e como ele, referindo-se a Josias, não houve rei antes dele que se voltasse para o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Nem depois dele surgiu alguém como ele. Em outras palavras, da perspectiva do historiador deuteronômico, o versículo 25 de 2 Reis 23 diz: nunca houve um rei melhor, nem antes, nem depois. Mais uma vez, quero destacar o livro de Mórmon. Se você ler Alma 13, 19, o autor de Alma 13 diz que o maior rei de todos os tempos é Melquisedeque. E no que diz respeito a Melquisedeque, não há nenhum registro em Alma 13 de que ele tenha saído por aí matando um monte de gente. Ele prega o arrependimento e a cidade se torna justa. O livro de Mórmon, creio eu, pode ser lido como uma lente para nos ajudar a compreender esse texto. Não tenho problema com essa história. A história é complicada. Se a história que você está lendo não está deixando você desconfortável, provavelmente você não está lendo história. Portanto, isso é realmente desconfortável. O livro de Mórmon vai nos dar outra perspectiva. Depois de dizer que ele é a maior figura de todos os tempos, o versículo 26, na minha opinião, é uma inserção editorial em que um editor posterior diz: tudo bem, ele é a maior figura de todos os tempos. Mas então veja o versículo 26. Apesar disso, o Senhor não se afastou da intensidade de sua grande ira, com a qual sua ira se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações que Manassés cometeu. É como se dissesse: bem, ainda assim vamos ser destruídos por causa de Manassés. O Senhor disse no versículo 27: retirarei Judá da minha presença, assim como retirei Israel, e rejeitarei a cidade de Jerusalém, que eu escolhi, e a casa da qual eu disse: aqui está novamente Hashem, meu nome. O nome estará ali. Isso é, em grande parte, teologia deuteronômica. O nome de Deus estará ali. Mesmo depois de dizer que Josias foi o maior de todos os tempos, vocês ainda vão ser destruídos. Na minha opinião, e a maioria dos estudiosos diz: ei, isso é uma inserção editorial de um redator posterior. Sei que é muita coisa. Desculpe se isso é super chato, mas realmente ajuda a entender essa história. Tipo, o que está acontecendo? O filho de Josias assume o trono. Temos mais alguns líderes depois de Josias, mas a partir daí é ladeira abaixo. Na verdade, eu tinha essa anotação nas minhas escrituras, acho que foi do Josh Sears, há alguns anos, depois do versículo 25. Eu tinha escrito que esse poderia ser o final original. Parece que você disse que acrescentaram mais algumas coisas depois disso. Eles ficaram tipo: não saiu exatamente como a gente imaginava. Isso está nos mostrando que isso é história, é confuso, é escrito por seres humanos. Eles estão escrevendo com uma certa perspectiva. Estou criticando a Bíblia ao dizer isso? Não, você está nos mostrando que existem os deuteronomistas, existem, como você chamou isso? Sim. Então, o Yahwista é do sul. Eles retratam Deus de forma corpórea. O Elohista retrata Deus em visões e sonhos. Ele é acessível dessa forma. Eles representam uma perspectiva do norte. E todos eles influenciam o que estamos lendo. Todo mundo tem sua parte. Mike, já analisamos a destruição do Reino do Norte pelos assírios. Já falamos sobre Ezequias e Isaías.
falamos um pouco sobre Manassés. Depois, abordamos Josias e as reformas. Faça um resumo para nós. O que acontece a seguir? É aqui que o livro de Mórmon realmente entra na história. Lemos no capítulo 24 que Jerusalém é sitiada e tomada por Nabucodonosor. Agora Zedequias é colocado no trono. Estou meio que pulando um rei aqui, mas Zedequias é colocado no trono. Lemos sobre isso no versículo 17 do capítulo 24. O nome dele é Matanias. Mudaram o nome dele para Zedequias, e o autor diz que ele praticou o mal aos olhos do Senhor. Jeremias fala com ele e o adverte nos capítulos 37 e 38, dizendo que ele será destruído se não der ouvidos a isso. Ele diz exatamente estas palavras: se você se render aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada pelo fogo. Você e sua casa viverão. E isso está em Jeremias 38:17. Por causa disso, Jeremias é jogado na prisão. Lei sai e diz mais ou menos a mesma coisa, e eles querem matá-lo. Esse é o fim da monarquia, por assim dizer. Não é nada bom. Eles queimam a casa do Senhor. Matam os filhos dele, no versículo 7 do capítulo 25. Diz que mataram os filhos de Zedequias diante de seus olhos e, em seguida, arrancaram os olhos de Zedequias. Então, a última coisa que ele vê é seus filhos sendo mortos e o templo sendo destruído. O que é super fascinante para mim é o final. Se você pular para o final, e acho que isso é importante, se for até o versículo 27, bem no final está escrito: aconteceu no 37º ano do cativeiro de Joiaquim, rei de Judá, no 12º mês, no 27º dia do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, tirou Joiaquim, rei de Judá, da prisão, e falou-lhe com bondade. Esse rei, que é descendente de Zedequias, que por sua vez é descendente da linhagem de Davi, foi libertado da prisão. O versículo 28 diz que ele falou com ele com bondade e colocou seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. E trocou-lhe as vestes de prisioneiro, e ele comeu pão continuamente na presença dele todos os dias de sua vida. E sua mesada era uma mesada contínua que lhe era dada pelo rei, uma ração diária para cada dia, todos os dias de sua vida. E eu anotei isso aqui nas minhas escrituras. Lembro-me da primeira vez em que realmente refleti sobre isso e escrevi: o livro dos reis termina com um raio de esperança. Jeoiaquim é libertado e tem permissão para viver. Após 37 anos na prisão, um rei da linhagem de Davi continua vivo. Isso desperta, pelo menos para alguns na tradição judaica, a esperança de um retorno da dinastia davídica. Isso é considerado pela maioria dos estudiosos como uma adição do redator deuteronômico à história, para mostrar que há esperança. No fundo, sou um fã de Star Wars, mas há uma frase em O Império Contra-Ataca em que Luke está decolando. O espírito de Obi-Wan se volta para Yoda e diz: aquele garoto é nossa única esperança. Yoda olha para cima e responde: não, há outro. Essa é a ideia de que um remanescente retornará. A raiz dará um novo ramo. Isso está em Isaías 11. Vamos passar para outra árvore. Na minha opinião, o capítulo 1 de Mateus dá continuidade a 2 Reis 25, mostrando que a linhagem davídica está em Jesus, mesmo que o tenham matado. A árvore é o símbolo do rei. A árvore viverá. Essa é, de certa forma, a minha conclusão sobre 2 Reis. Não quero terminar com a ruína, a calamidade. Sim, o templo foi destruído, mas esse é o trauma de que David Carr está falando. Esse trauma preservou a Bíblia porque essas pessoas ficaram tão traumatizadas que queriam saber: o que faremos agora? Agora que perdemos nossa terra e nosso templo. Uma das perguntas que às vezes surge é: você lê em 2 Reis 25:7 que eles mataram os filhos de Zedequias, mas Zedequias não tinha um filho chamado Moleque? De onde achamos que ele veio? No texto hebraico, não diz todos os filhos de Zedequias, diz apenas Zedequias. O que é interessante é que a palavra Moleque tem uma vocalização diferente, mas a palavra Moleque significa rei. Moleque é uma palavra real muito legal, tem a mesma raiz hebraica.
Eles apenas a vocalizam de maneira diferente. Talvez Mulek fosse como seu nome de coroação, ou talvez fosse um nome de código. Mas sim, o livro de Mormon diz que há uma linhagem de Davi que vem para as Américas. Isso é muito legal. Acho que é em Omni, que ouvimos falar desse grupo pela primeira vez. Parece que são eles, os Kingmen, porque afirmam: Ei, descendemos de um rei, descendemos de Zedequias. Acho que você está no caminho certo. Não é um detalhe interessante e complexo no livro de Mormon? Existem tantos desses, não é mesmo? Eles alegavam ser de origem nobre porque podiam invocar Zedequias. Bem, dá pra ver porque isso é importante. Essa linhagem davídica é tudo para esses caras. Aquele final de 2 Reis 25 parece um pouco com uma cena pós-créditos. O filme está acabando e logo depois dos créditos, vem. Ah, a propósito, vamos deixar isso em aberto. Vamos deixar isso em aberto para uma continuação. Mike, antes de encerrarmos, essa conversa foi fantástica. Fale com nossos ouvintes que permaneceram conosco o tempo todo. Eles passaram por isso. Estão adorando. Às vezes, nossos ouvintes acham que os convidados que trazemos não passaram pelas dificuldades que eles passaram, mas você passou. Sua família passou, e mesmo assim, aqui está você. Você ama isso. Dá para sentir transbordando de você esse entusiasmo pelas Escrituras. Você poderia falar com eles por um instante? O que as Escrituras fizeram por você em suas dificuldades? O Senhor, por meio das Escrituras. Sinceramente, isso literalmente salvou minha vida. Eu não vim de... Vou chorar, mas eu não vim de uma família praticante. Eu não tinha pai. Minha mãe se casou com 3 homens diferentes, e por isso, tive vários homens na minha vida, mas não tive, digamos, uma influência constante. Eu não era praticante na igreja, e me lembro de ser um garoto de 15 anos lendo o livro de Mormon. Bem, você sabe quando sabe. Foi aí que tive que tomar uma decisão, porque não estava vivendo de acordo com o que estava lendo. Então tive que tomar uma decisão. Isso salvou minha vida. Eu estaria literalmente morto. Eu seria um alcoólatra. Toda a minha família do lado da minha mãe, ao lado da minha mãe, era tudo o que eu conhecia. Éramos todos alcoólatras. O alcoolismo está profundamente enraizado na minha família, e eu sei que isso salvou minha vida. Eu poderia falar sobre isso o dia inteiro, mas já tive experiências espirituais em que pensei: Joseph Smith não escreveu este livro. Ele vem do céu. Tem sido tudo para mim. O mais incrível para mim é que, à medida que me aprofundei nos estudos bíblicos e realmente mergulhei em algumas dessas complexas questões, percebi que o livro de Mormon é um midrash profético sobre a Bíblia. É um comentário profético, ele a interpreta, mostra maneiras de ler Isaías, como entender as reformas do deuteronomista, o que Isaías está fazendo. Há tanta coisa no livro de Mormon, e acho que ainda nem exploramos tudo. Acho que ainda há mais por vir, o que é muito empolgante. Mas lembro que, depois da 10ª ou 12ª vez que li o livro de Mormon, pensei: ok, já entendi. Eu sei do que se trata. Toda vez que leio, paro e penso: como é que eu não percebi isso? Fiz uma apresentação há 2 dias sobre os aspectos litúrgicos de Terceiro Nefe. Eu estava lendo um dia, há mais ou menos 1 ano, e vi a liturgia do templo em cores vivas em Terceiro Nefe, não as partes do Sermão da Montanha que John Welch abordou, mas outras coisas. Pensei: já li o livro de Mormon mais vezes do que consigo contar. E estava aprendendo algo novo. Simplesmente percebi que há poder ali, e que a restauração é real. Sei que as pessoas têm dúvidas sobre diversas questões sociais ou o que quer que seja, mas, se você for direto ao ponto, venha a Cristo e seja aperfeiçoado nele. Isso é ouro. Obrigado, Mike. Obrigado por passar o dia conosco. Adoro quando minha mão fica cansada de escrever. Estou tentando acompanhar todas as diferentes passagens das Escrituras. Sabe, tenho os dedos em diferentes passagens de Deuteronômio, algumas em 1 Nefe, outras em Jeremias, e me sinto tão edificado. Esse é o poder das Escrituras. John, que dia maravilhoso. Essa última parte, por falar em terminar com uma bela nota alta. Não posso negar o que senti. Foi tão intenso. Foi quase como se houvesse um anjo no céu dizendo: olha, o Mike está acordado, vamos buscá-lo. É mesmo. Aqui está um incrível estudioso da Bíblia lendo isso e pensando:
Estou deixando passar coisas toda vez que leio, coisas que só estão aparecendo agora. Que testemunho! Obrigado por isso. Obrigado, Mike. Obrigado pelo convite. Com isso, gostaríamos de agradecer ao Dr. Michael Day por estar conosco hoje. Foi um prazer, uma alegria, um deleite. Gostaríamos de agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, e aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. E em cada episódio, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que vocês se juntem a nós na próxima semana. Vamos continuar nossos estudos do Velho Testamento no Follow Him.